Alô você, nós estamos iniciando mais uma entrevista do All News, o podcast do Tony. Hoje o nosso entrevistado é Arnaldo Bertotto. Arnaldo Bertotto é uma liderança histórica do PSDB em Caçador Região, atual presidente do partido, mas já ocupou diversas funções. Atualmente ocupa também a função de secretário de governo do governo Alencar Mendes, na prefeitura de Caçador. E nós vamos falar hoje sobre política em geral. Bertotto, como você fala, começando pelo começo, como é que iniciou o PSDB em Caçador e em toda a região? Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse momento, é muito importante, haja visto que estamos no ano que antecede as eleições de 2024. O PSDB, eu tive o privilégio de estar lá no início com Gaston Furlinho, saudoso Moacir Klein. Temos hoje ainda aqui no PSDB, com todo o respeito, não lembrando de todos, o Francisco Stefanes, temos o Flor Sereta, que está por aí, o Zanov Tarachuk, que eu lembro. Então nós começamos, eu fui a ficha número 10 do PSDB daqui em Caçador, na fundação, na provisória. Eu estava na Câmara Júnior, na época, como o Moacir Klein também fazia parte da Câmara Júnior, eu era secretário da Câmara Júnior, ele me convidou para ir fazer secretaria do PSDB. Então, até então, comecei pelo PSDB, gostei e fui me incentivando a participar cada vez mais dentro da política. Dentro da política, um movimento totalmente diferente do que eu tinha na Câmara Júnior aqui em Caçador. Então, foi muito importante esse começo. A gente teve oportunidades ímpares, onde a gente se reunia para conversar vários assuntos e falar sobre o município de Caçador. Falar sobre política e falar sobre o município de Caçador. Do Estado, quem eram as lideranças, ou qual era a liderança estadual do PSDB que fazia o contato, que esporadicamente vinha pela região, mas que era, digamos assim, o presidente estadual? Quem era o contato da época? O maior contato meu da época é o professor Jacó Anderle, que a gente tinha esse contato. De saudosa memória. De saudosa memória, ele vinha a Caçador, ele tinha um trabalho no governo federal, e ele passando por aqui, ele fazia todos os convites para a gente participar dos eventos do PSDB. Eu fui membro do Instituto Teotônio Vilela, de formação política do PSDB. Tive oportunidades ímpares de participar em Florianópolis, como regionalmente, de treinamentos, de preparação, visando o que é a social-democracia mesmo. Daquela época, Bertotto, Francisco Kister e outras lideranças já estavam no PSDB. Já, Francisco Kister, Wilson Souza, de Blumenau, né? De Blumenau, nosso sempre senador, constituinte, deputado, né, o Dirceu Carneiro, de Lages. Dalírio Beber. O Dalírio, de fazer uma referência aqui, o Dalírio, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, no meu aniversário, é o primeiro que manda mensagem. Então, o Dalírio tem uma lembrança muito boa, é um professor, é um grande líder, e também agora, nessa andança, conheci o deputado Marcos Vieira, que é um fazedor de partido, agora está na presidência do partido, e que luta pelo PSDB aqui em Santa Catarina. Lá atrás, Bertotto, nem tanto assim, mas qual foi a primeira eleição que o PSDB, no Estado, participou efetivamente? Deve ter sido aquela que até houve um problema interno. Dirceu Carneiro foi candidato, né? Dirceu Carneiro, e depois teve aquela primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso, que em Santa Catarina, de certa forma, o PSDB até se insurgiu. Exatamente. E depois que entrou, vamos dizer assim, no eixo do partido e seguiu um pouco mais unido. Mas foi por ali, naquele início dos anos 90, por ali. Exatamente, nós tivemos bastante dificuldade, inclusive local aqui, de estar em governos, nós participamos de várias coligações, sempre buscando o melhor para o PSDB. Daí que surgiu a candidatura do Saulo. Pois é. Aí a gente vai entrar, Bertotto, já na fase mais moderna da política aqui em Caçador. Quando foi que o grupo político, aí já com o Saulo filiado, como se diz no jogo de truco, truco por truco 6, e saiu uma candidatura do PSDB. Foi aquela do Saulo como candidato a deputado federal?
Foi. Nós estávamos em Florianópolis, nesse evento que eu falei que tivemos com o Jacó André, que já questão de treinamento, estudando o PSDB, estudando as políticas regionais, onde surgiu a necessidade de ter candidatos nas regiões. E falei do Saulo, porque o Saulo tinha sido candidato a vereador em 2000 e não pôde concorrer devido a um acidente. E ficou esse vácuo. E nós sempre buscando essa participação maior do PSDB aqui na Regional de Caçador, no estado de Santa Catarina. Daí que surgiu a candidatura do Saulo, apoiado pela Regional de Videira, né, veio se formatar. O Saulo, então, percorreu o estado. Aqui em Caçador, nós tivemos participações importantes de todo o setor empresarial, toda a comunidade apoiando uma candidatura de Caçador. De certa forma, Caçador se uniu pela candidatura do Saulo a deputado federal naquela época. Sim, teve o voto por Caçador na época, então a gente teve sempre essa participação grande de Caçador em torno do Saulo. E logo na frente que surgiu a candidatura dele a prefeito. E essa construção? Porque assim, o Saulo tinha feito uma votação expressiva, não se elegeu deputado federal, mas teve uma votação expressiva. Na região também uma porção de votos, mais expressiva mesmo aqui em Caçador. Ele já chegou um nome mais pronto para ser candidato a prefeito ou foi preciso lutas grandes para fazer com que ele liderasse uma chapa? Digo que ele chegou o nome pronto, mas foi trabalhado, ele já teve uma pré-disposição disso, que eu nunca esqueço que ele falou para mim, talvez ele não lembre. Ele disse, olha, eu estive acidentado e quero fazer algo diferente por Caçador. Eu quero trabalhar por Caçador, eu quero retribuir isso a Caçador. Então, o Saulo é um candidato genuinamente caçadorense, ama Caçador, gosta muito de Caçador, talvez seja isso o diferencial dele, né? Isso que ele conquistou. Então, o PSDB foi simplesmente um veículo, um meio para que ele chegasse aonde ele chegou. Pensando nas gestões do Saulo, a primeira eleição, você certamente participava do comando da campanha. Foi uma surpresa ou a vitória estava mesmo no horizonte, na largada da campanha? Eu não tomo como surpresa, porque o Saulo veio com uma ideia inovadora. Né? Não estou dizendo que ninguém teve isso, né? Não é esse o intuito. Mas a necessidade daquele trabalho, nós tínhamos com um grupo muito bem compactado. E graças a Deus a gente conseguiu levar isso para a comunidade, toda a comunidade organizada e como toda a comunidade num todo. Então, eu vejo que a gente conseguiu apresentar uma proposta nova, né, para Caçador, com apoios muito importantes, que a gente não pode esquecer. Até eu fazer uma questão de mencionar aqui o apoio do deputado Reno Caramori, na época, tá, que foi super importante para nós. Até eu conversei com ele semana passada na Assembleia Legislativa, e o quanto a gente é grato pelo trabalho dele, pela equipe dele, pela estrutura que ele tinha nos auxiliando. Nós tivemos aqui a participação do ex-prefeito, Luci Cristi também, que foi participação grande, do saudoso Sérgio de Agostini, nosso vereador. E assim, com todo o perdão da palavra, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas teve tanta gente importante, tanta gente vinculada às comunidades, presidente de bairro, associações, foi um conjunto que foi se somando que chegamos à eleição do Saulo. E graças a Deus o Saulo correspondeu, e é uma grande liderança do nosso município. Você comentou o nome do seu Lucir, que aí está, ainda com uma idade um pouco avançada, mas via algum tempo firme. Perdeu a esposa no Covid, mas que está aí o seu Lucir. E eu tenho marcado na memória alguns momentos emocionantes da política, e um deles, sem dúvida, foi o abraço do Saulo no seu Lucir no dia que o Saulo renunciou à prefeitura e assumiu o prefeito Alencar, o Saulo, para concorrer a deputado estadual no ano passado. E eu vejo assim que a imagem do seu Lucir na chapa com Saulo e depois na prefeitura dava um ponto a mais de seriedade e determinação das coisas. Não é assim que você via? É verdade, o seu Lucir foi para nós um âncora, né, dentro da prefeitura antes da eleição e pós-eleição. Cabe lembrar também que dentro do PSDB, pessoas não estavam trabalhando na prefeitura, mas eram âncoras. O nosso saudoso Gaston Furlim
e assim outros, né? Eu faço o nome dele, mas outras pessoas. Então, o grupo do PSDB, somando com outros grupos políticos aqui em Caçador, do PP, do PP, do PFL, do próprio PDT, que veio posteriormente ajudar nós, né? Veio posteriormente porque ele não concorreu com a eleição conosco, mas o grupo que nós tínhamos é muito grande, é muito importante. O Saulo sempre fala, tem que trabalhar em grupo, tem que pensar no grupo, pensar num todo, né? Num todo. E a gente conseguiu trazer isso. Então, talvez a grande vitória nossa foi aglutinar todos esses grupos em prol de um trabalho melhor para o município de Caçador. E aí, se você pensar em PSDB, e agora nós estamos falando assim da história recente, a história do PSDB e a vida política do Saulo quase se confundem aí no meio. Aí o Saulo assume, vai à reeleição, repete a chapa, vai à reeleição. E eu não vou fazer discussão, juiz de valor aqui, sobre as decisões judiciais, mas o Saulo é cassado por um ato político que não participou e que não determinou que fosse realizado e que não investiu os recursos que dizem-se que foram colocados. Como é que o PSDB se sentiu naquela cassação do Saulo? Olha, nós sentimos assim, um trabalho realizado, a gente sabe que foi uma decisão judicial, tem que ser cumprida, tem que ser levado a sério, a gente não discute isso, e fomos se preparando para voltar com um espírito empreendedor, com inovações. O momento foi sentido, tanto é que na eleição seguinte a gente lançou apenas 4 candidatos a vereadores, quando a gente tinha condições de lançar uma série de outros nomes, uma chapa completa. Então, nós tivemos 4 candidatos, a Cecília Stefanes, o Paulo Bourdignon, o Cláudio e agora me fugiu o nome do outro, mas já vou lembrar. Nós tivemos 4 candidatos a vereadores que foram os nossos baluartes. Que de certa forma, foi um desânimo no partido, que só 4 concorreram, quando poderia ter sido lançada uma chapa completa. A cassação do Saulo deu esse impacto no partido? Ela veio combinar com uma outra coligação também, que aconteceu nessa época, mas não digo que ela veio afetar propriamente isso. Como a gente não tinha cabeça de chapa, como não tinha... aconteceu esse impacto, automaticamente isso vem afetar o partido. Mas, em momento algum, o partido deixou de participar, deixou de ir para a rua. Nós estamos falando aqui daquela eleição que a Cirlei Secato, de saudosa memória, perdeu a eleição, tendo como vice o Ficali. Exatamente. É dessa eleição que você está falando. O PSDB apoiou a Cirlei. E elegeu o vereador? O PSD elegeu, mas o PSDB... Não, porque nós estávamos na chapa com o PFL, com o Democrata, na época. Lembrei o nome, a Lola. A Luíli Belaver, que é a outra candidata, né, lembrei. Secretária de Assistência Social. Hoje está trabalhando lá no esporte, tem um trabalho brilhante em Caçador. E daí para frente, para cá, o prefeito era o Beto Comaceto. Sim. E o Saulo veio concorrer pela 3ª vez. Aí, no linguajar político, Bertotto, já era no lançante, né? Isso. Era, como se diz, campanha morro abaixo. Não tinha como perder aquela eleição, né, Bertotto? Não. Era muito forte o nome do Saulo, né? Não, o Saulo em eleição aqui em Caçador, haja visto o trabalho, a seriedade do trabalho, aglutinando o servidor público, valorizando o servidor público, que é muito importante, e também juntando toda a comunidade em prol de Caçador. Então, a gente vê esse diferencial também em outras prefeituras, depois a gente vai falar na região, a gente vê esse diferencial lá em Lebão Ré, a gente vê esse diferencial lá em Timbó Grande, a gente vê esse diferencial lá na Macieira. Então, a gente teve oportunidades de mostrar algo diferente pelo PSDB, mas nunca esquecendo dos outros partidos que nos apoiaram sempre. A gente nunca chega a lugar nenhum sozinho, a gente tem que ter um grupo muito forte para participar. Fazendo um pequeno pit stop na política local, indo para a região, você foi coordenador regional do PSDB também. Houve uma época que o PSDB dominava a regional aqui dos 7 partidos. Você tinha Valdir Cardoso em Timbó Grande, Maninho em Macieira, Saulo em Caçador, Padre Labas em Lebão Regis,
e de repente, regionalmente falando, deu uma esvaziada. Isso é fruto do quê, Bertotto? O partido cometeu alguns equívocos também na condução em eleições estaduais que não ajudaram regionalmente? Toda eleição tem um reflexo ou nacional, ou estadual, ou município que influencia nos estados. Uma coisa interessante para a gente lembrar, que toda eleição estadual ou nacional parte do município. As pessoas talvez não observem isso. Mas nós tivemos impactos por causa que Caçador não teve prefeito. E queira ou não queira, a gente irradia isso. Irradia para os demais municípios. Porque é o município polo, né? Exatamente, ele vem. Só que era uma historinha rápida, estava com o Dalírio e com o Pavan, bem antes do lançamento das candidaturas, lá no Hotel Esplanada. E brincando com eles no café da manhã, eu disse, o Caçador, na regional de Caçador, pode escrever, vai ter 4 prefeitos. Nós estávamos em fase de filiação do Padre Labas, nós estávamos mudando o PSDB de Macieira, que é uma história longa, que cabe um podcast só para Macieira. E foi. Terminou a apuração, agora indo lá para o final, liguei para o Dalírio. Quantos prefeitos aqui? Vai ter que deu os 4 prefeitos. Ele trabalhou e teve participação muito grande do diretório estadual, da executiva estadual. Eles acreditaram em nós. Você sabe, Tony, a gente não vai fazer aqui contar a história, mas o que aconteceu em Timbó Grande, a eleição do Valdir na época. Como foi a questão da eleição do Padre Labas em Lebon Regis, que ele era de um outro partido, nunca teve a oportunidade e veio e ganhou a eleição. Macieira, mesma coisa, a gente tinha uma coligação com outro partido e do nada nós não fomos à reeleição lá, apoiando e sim lançamos candidato e acabamos ganhando a eleição. Então, e Caçador com o Saulo. Então, nós tivemos aí o auge, realmente, de ter 4 prefeitos na regional de Caçador. Nós chegamos a ter, eu digo nós chegamos e eu justifico, eu fui filiado ao PSDB durante um longo período, participei de parte dessa história regional, que nós estamos conversando com o Bertotto, e nós chegamos, entre aspas, o PSDB chegou a ter 5 deputados estaduais. E hoje tem 2, não é? E a votação desses 2 candidatos são 2 votações expressivas. O deputado Marcos Vieira, que colaborei na campanha na primeira, lá em 2006, que espalhou sua campanha também para o meio oeste e oeste, e hoje trabalha acima dos 38 mil votos. O deputado Dr. Vicente Caro Preso, que foi deputado federal pelo PSDB, que é deputado na região norte, ele tem base em Jaraguá do Sul, que é um município grande, com mais de 100 mil eleitores, então sai de uma base já diferente e grande. E se analisar o último resultado da campanha estadual, a gente vai ver que o Saulo ficou a cerca de 10 mil votos, o Saulo foi o 4º votado, ficou a cerca de 10 mil votos do terceiro, que é o Acélio Casagrande, que é da região sul de Criciúma, que concorreu meio debaixo do braço do Clésio Salvaro. Então essa é a geografia das urnas da última eleição. O PSDB, para você se localizar, deu um passo atrás numa reorganização. O Saulo faz parte da direção estadual do partido, o deputado Marcos Vieira assumiu a presidência do partido no estado. Algumas lideranças deixaram o partido, sobretudo na região sul, Clésio Salvaro e seu grupo político. Não sei se mais alguém tem algum movimento de saída. Mas eu pergunto para você, que embora não sendo do Executivo Estadual, acompanha, tem uma ligação com o deputado Marcos Vieira, tem ligação com o Saulo, que está ligado ao que está acontecendo. Como é que você avalia este momento? Eu vou usar uma palavra aqui que o Saulo usou outra, não concordou com a minha colocação, na entrevista aqui que o Saulo nos concedeu. Como é que você vê essa reestruturação do PSDB em Santa Catarina? O Tony, só queria fazer uma ressalva do Tony. Eu e o Tony se conhecemos há anos. Ele foi chefe de gabinete do prefeito Eli, lá em Fraiburgo, é isso, né, Tony? Então a gente vem trabalhando junto, ele trabalhou junto em campanhas, chegamos até a trabalhar num jornal contestado, né?
aqui em Caçador. Então nós temos uma história muito longa com o Tony, uma amizade muito boa. E voltando da questão do PSDB na reestruturação, eu vejo como boa. Eu vejo que o PSDB vai ter um bom número de candidatos no ano que vem, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos. Nós vamos estar nas majoritárias praticamente em vários municípios, isso o deputado está pregando. Tanto é que vai estar havendo reformulações dentro do partido. E Santa Catarina, e principalmente Caçador, por mais que haja uma certa rejeição ao PSDB, uma série de que a gente não vai entrar em detalhes. Questões mais nacionais. Nacionais. Né? Mas aqui nós temos um grupo muito bom, o PSDB tem um grupo muito bom aqui em Santa Catarina, e principalmente na região aqui de Caçador, onde tem os dinossauros ainda do PSDB, que conhece o PSDB na essência, e esse pessoal está sendo chamado a participar novamente. Então, eu acredito, talvez a gente não tenha tanto sucesso no ano que vem, mas vai surtir efeito nas eleições de 2026. Porque nós vamos caindo de 6 deputados estaduais, 6, né, depois para 5, e viemos parar em 2. Inclusive o doutor Vicente, ele nos auxiliou, onde Caçador, na época, tinha problemas com provisórias, que ficava na mão sempre com provisórias. Era uma coisa que regionalmente a gente não entendia muito bem. Nós tínhamos aqui na região vários municípios com diretórios formados, e em Caçador não formava diretório. Não formava diretório. Então o doutor Vicente teve participação grande, onde a gente teve... Ele foi presidente do partido. Presidente estadual, na época ele era deputado federal. Então eles auxiliam. O doutor Vicente, por mais que ele não tenha seu nome presente aqui em Caçador, como os demais, mas o doutor Vicente teve participação direta na reformulação e para chegar aonde nós chegamos. Isso tem que ser reconhecido. Ele ajudou a formar essa base muito grande para chegar. Você não se constrói uma casa do telhado, de baixo. Então nós tivemos pessoas aqui de Caçador, vou citar aqui o Mauro Secato, que esteve comigo, o Gaston, o Tônio da pizzaria Tônio. Naquela época, um pequeno distrito. Aquele médico ginecologista foi vereador. O doutor Francisco Giboski. Então, por isso que eu digo, eu começo a citar nomes aqui, e acabo esquecendo de outros, mas nós fomos grupos. O PSDB chega onde chega pelo grupo nosso. Nós temos pessoas excelentes do PSDB. O nosso quadro é bom, não só em Caçador, mas regionalmente. Então, agora que eu vou entrar no deputado Marcos Vieira, ele está buscando justamente isso, buscar aquelas pessoas que estão interessadas em reformular o PSDB, em buscar novos caminhos, em dizer que nós estamos aqui, que nós sabemos, também conhecemos os municípios. Então, eu vejo como bom isso, como um começo, é um recomeço. É um recomeço, e se nós não conseguir vitórias ano que vem, mas nós vamos estar bem preparados para as próximas. Tá? Porque nós somos partido social-democrata, nós entendemos que você tem que ter o capital e o trabalho andando junto. Nós dependemos do capital e dependemos do trabalho. Então tem pessoas dentro do PSDB que nós somos um partido de centro-direita, tem pessoas de vários segmentos políticos, vários pensamentos políticos, desculpa o termo mais correto. Então, eu acredito muito no PSDB, acredito muito nas coligações que nós vamos fazer, tá? Nas coligações que nós vamos fazer. Então, nós podemos ter grande surpresa, e vamos ter grande surpresa com a volta do PSDB, não digo com aquele número de prefeitos, com aquele número de vereadores, mas assim com uma qualidade um pouquinho melhor. Agora, regionalmente, não é o Bertotto que está falando, sou eu que estou falando, e eu tenho uma visão regional, eu tenho conversado com muita gente sobre política. Videira é um caso à parte, o PSDB nunca criou verdadeiramente raízes. Fraiburgo, o PSDB foi muito grande, acredito que possa dar a volta. Lebon Regis, PSDB tem a vice-prefeita. Sim. E tinha um caminho mais ou menos delineado, mas infelizmente as circunstâncias, entre aspas, sacanearam o PSDB, que foi a morte do vereador Juscelino. Trágica morte, inclusive. Mas lá eu acho que o PSDB ainda faz vereador. Timó Grande, prefeito é virtual candidato à reeleição. E eu digo aqui para quem quiser ouvir. Politicamente, eu fui adversário do Valdir nas últimas eleições. Mas eu digo para quem quiser ouvir, não brinquem com o Valdir Cardoso em eleição. Macieira, o Maninho saiu do PSDB, foi para o PL.
independente de partido, o que eu disse para o Valdir Cardoso, eu digo para o Maninho. Não brinquem com o Maninho na eleição. Ele teve os problemas dele, pagou o que tinha que pagar, não brinquem lá com o Maninho. Lá em Arroio 30, o João Paulo Terce, vice-prefeito, avalia o cenário. Sai um pouquinho da Regional de Caçador e estou avançando aqui na Regional de Videira. O Terce analisa o cenário para ver como é que está. PSDB foi muito forte em Omerê. Hoje não sei se tem vereador ou não. Então, fazendo uma leitura rápida, tem a prefeita de Monte Carlo. Prefeita de Monte Carlo, a Sônia, tem a prefeita de São Cristóvão do Sul. Tá? Então, regionalmente, aqui não é nem meio oeste, aqui é Alto Vale do Rio do Peixe, mais para cima um pouco. O PSDB não está mal colocado. Se olhar aqui, eu considero Salto Veloso, Arroio 30, ligado, e Santa Cecília, ligado à Regional de Caçador. Tá? A gente tem todo o respeito, Santa Cecília é curitibanos, Ponte Alta é curitibanos, e como Salto Veloso, Arroio 30, é ligado à Videira. O Fraiburgo também. É, isso. Mas a gente tem esse eixo aqui, Fraiburgo tem também uma grande relação conosco em Caçador, nós temos essa afinidade que foi construída, queira ou não queira, na eleição de deputados federal do Saulo. Né? E assim outras candidaturas que vieram surgir. Então, eu vejo com Fraiburgo próspero, talvez participando de uma majoritária. Arroio 30, você falou muito bem, o João Paulo, ele está avaliando todo o setor, conversei com ele há poucos dias, eu acredito que poderemos ter candidato lá em Arroio 30, não sei se vai ser a vice novamente, mas ou a majoritária. Salto Veloso, nós temos um grupo bom, apesar que o PSDB teve bem mais forte em Salto Veloso, nós temos lá o Pedro César, né, que é uma grande liderança e é acompanhado de outras. Na Macieira, por mais que o Maninho não esteja no PSDB hoje, uma circunstância de eleição... O Andrigo está no PSDB? O Andrigo está no PSDB, nós temos o pessoal, o Piran ligado, temos o Ayrton Lazarotti, que foi candidato ao governo de liderança. Eterno Lazarotti, o Leiteiro. O Leiteiro, nosso na Macieira, o Queijeiro na Macieira. Então, se o Maninho, nós conseguimos construir alguma coisa em relação ao Maninho, nós teremos condições de vencer. Só que nós fizemos o sim dele, né? O sim dele para ser candidato. É aquilo que você falou. Na Macieira, hoje, se o Mano resolver ser candidato, então, com certeza vai dar muito trabalho para o meu amigo Edgar, que é o prefeito. Tá? Então vai dar vizinho. Muito, vizinho até de propriedade lá. E eu tenho certeza que a gente vai dar um pouquinho de trabalho para ele. Sei que ele está fazendo um trabalho bom lá, mas o Maninho tem a sua história. Tem a sua história. Como o Saulo tem a sua história em Caçador, como o Padre Labra deixou a sua história lá em Lebon Égio, o Valdir, aquilo que se falou, é um trator para trabalhar. Nós temos aqui em Rio das Antas o Ronaldo, né, que foi prefeito. Ali tem uma notícia ruim. Contas rejeitadas na Câmara, inegibilidade. Isso. Não, tivemos o Ronaldo como prefeito, sim, mas o PSDB em si está se repensando. É uma situação que a gente vai rever, mas não deixou seu legado, independente de qualquer... Das situações jurídicas. Ele deixou seu legado, fez um trabalho bom ali em Rio das Antas. Então, nós temos notícias boas para Calmon, notícias boas de bastidores, que a gente vai revelar futuramente, mas Calmon a gente chegou a ter 2 vereadores, a gente participou de administrações e vamos rever a questão de Calmon. Né? Então, eu acredito que a gente consiga lançar, fora Caçador, que existe, depois a gente vai falar sobre isso, candidatos em vários municípios. Tá? Em vários municípios. E eu tenho certeza que com um trabalho conjunto, um trabalho que a gente fez com diretórios, com um grupo coeso, a gente consiga chegar. A gente sabe que cada eleição... Você tem função regional? Você é coordenador regional? A princípio a gente continua, mas agora com a nova disposição estadual, eu não sei como é que vai ficar isso, não está bem... Talvez mexam nessas composições. Vai ser 45 regionais, né? 45 de acordo com o número do partido. Então, eu vejo que tem que surgir novas pessoas coordenando. Porque a gente está indo, né? Está indo. Até porque tem gente que pensa diferente, mas é desgastante, né? Porque para ser coordenador do PSDB regional, a primeira coisa, tem que ter disponibilidade. A gente não tem que correr, mas é teu carro, é o teu telefone, é a tua estrutura. E além de mais, você conta com toda aquela estrutura lá nos municípios, que também são gratuitas.
né? Então, o nosso grupo é totalmente espontâneo, natural de se doar, né? Nós temos, eu vou citar agora, como sempre me ajudou em Rio das Antas, e está lá, é o nosso vereador Ivan Dalazeio. Assim, em cada município a gente tem pessoas que nos auxiliam, que vêm formatar todo o grupo lá no município. Mas lá tem que ter lideranças, que com trabalho espontâneo, gratuito, que queiram voluntário e que queiram trabalhar. E graças a Deus o deputado Marcos, agora com a presidência, juntamente com todo essa novo grupo que está comandando, inclusive com o Saulo aqui, que vai nos auxiliando regionalmente, eu tenho certeza que a gente vai reconstruir isso. Talvez não para a eleição do ano que vem, mas um futuro muito próximo aí a gente vai conseguir. Bom, já viajamos, Bertotto, em toda a região, vamos voltar para Caçador. O PSDB, de forma trágica, perdeu também uma liderança importante, que foi o vereador, que faleceu com o filho e um amigo daquele trágico acidente lá em Laguna. Ele era uma liderança que vinha caminhando para uma chapa majoritária no futuro, na minha opinião. Era por ali mesmo? Verdade, verdade. Nós fomos, desculpa até eu citar nomes, mas eu vou fazendo referências, porque são pessoas que participaram, a gente nunca participou, nunca foi fazer nada sozinho. Eu precisava de um candidato a vereador, na época. Daí, conversando com o Cristiano Zanck, ele disse, tem o Ricardo. Nós fomos lá na casa dele, lá no bairro dos Municípios. E conversa vai, conversa vem. Filiamos eles ao PSDB. Ele foi suplente, depois acabou assumindo. Daí ele se elegeu vereador. Mas o Ricardo é uma grande liderança da comunidade, foi uma grande perda, como a perda da nossa vereadora, sempre vereadora Cirlei, que foi presidente da Câmara. Então nós tivemos perdas dentro do PSDB grandes, mas Deus sabe o que faz. Nós temos a certeza que novas lideranças estão surgindo, nós temos pessoas se preparando para isso, mas o Ricardo era promissor. O Ricardo, a gente tinha assim, um olhar diferente para ele, pela forma com que ele se posicionava, com a forma com que ele participava das reuniões, pelo trânsito dele na sociedade, pela liderança, pela boa conversa, entendeu? Então ele tinha assim, para nós, PSDB, dentre as outras perdas que nós tivemos, ela pesou para nós. PSDB hoje em Caçador tem 3 vereadores. Sim. Alurindo, Soró e Almir. Eu digo que nós temos 4, né? Tessaro. O Tessaro, que está lá consumindo, está tocando a infraestrutura. Eu sempre digo, nós temos 4 que já estão preparados para ir para uma reeleição. Pelo que eu percebo, Bertotto, você não é obrigado a confirmar nem desmentir, mas pelo que eu percebo, o PSDB estará na chapa com o Alencar. O Alencar, evidentemente, virtualmente, é candidato à reeleição, cabeça de chapa. O PSDB não terá o cabeça de chapa. Ali tem as conversas sobre a questão do vice. Mas a pergunta é bem básica, Bertotto. Dá para repetir 3 vereadores? Ela é uma eleição diferenciada. Eu não cheguei a ver a legislação ainda, mas a informação que eu tenho são 14 vagas. Né? Caiu. Caiu. Não, só é 13 mais 1. 13 mais 1, dá 14 vagas. Diante disso, são 4 candidatas mulheres e 10 homens, né? Sexo masculino. Não pode ser inverso, né? Porque é por gênero, pode ser inverso. É uma eleição totalmente difícil, é uma eleição diferenciada. Nós estamos com um grupo preparado, estamos preparando mais pessoas. Eu acredito que a gente consiga, mas é uma eleição totalmente diferente daquela que você tem 24 candidatos fazendo legenda. É importante a participação daquele que fez 1 voto, daquele que fez 1000 votos. A participação é a mesma, só não se elegeu, mas a participação para eleger o primeiro do PSDB dependeu do último. Faz diferença não ter o cabeça de chapa, não ter o 45 para ajudar a puxar a proporcional dos candidatos a vereador? Como faz? Nós tivemos na última eleição mais de 1000 votos de legenda. Por força do 45. Por força do 45, que era o Saulo na cabeça. Isso faz uma diferença. Queira ou não queira, faz diferença. É só pedir para os demais partidos que estão com vereadores na Câmara a diferença que faz você não ter o cabeça de chapa. E não ter, outra coisa, você não ter o governador também como cabeça de chapa. Porque também influencia, porque as eleições são, né, aliás, porque lá no Estado, você tendo o governador, tendo o teu número lá, vai auxiliar aqui. Mas não é que ele está participando na campanha, mas o que eu quero dizer... O fato de ter o governador. Mas eu quero dizer uma outra coisa. Quando eu falo em governador, eu lembro da capital do Estado. Quando a capital do Estado tem
ou municípios Um candidato a prefeito do mesmo número teu acaba influenciando. Aqui, teve uma eleição, acho que foi do Saulo, a primeira em 2004, que nós tivemos candidato em São Paulo. Não me fale, era o Alckmin, se não me falha a memória. Acho que era o Serra. Não, ele se elegeu para governador de São Paulo, lá na época já. Porque daí aqui nós tínhamos problemas de televisão, e daí vinha muita parabólica. Então influenciava esse São Paulo, que entrava muito nas parabólicas, e a gente tinha nos bairros, a gente sentia isso claramente. Parece folclórico isso, mas é real na época. Ajudava. Então, o cabeça de chapa, ele é muito importante para os candidatos a vereadores do partido. Muito importante nesse sentido. Bertotto, agora, aqui eu sou amigo do Bertotto, mas a entrevista não é chapa branca. Então, vou fazer umas 2 perguntas para ele, que ele pode se espichar na cadeira para responder. Bertotto, tem um compromisso firmado de que o vice do Alencar é do PSDB? Nós temos o seguinte compromisso. Nós temos compromisso com o prefeito Alencar. Sempre falo isso nas reuniões do PSDB. Nosso compromisso é a reeleição do prefeito Alencar. Haja visto o bom trabalho, haja visto o cumprimento de acordos, enfim, o Alencar nos representa hoje na reeleição. Tá? Nos representa claramente isso dentro do PSDB. Até esse presente momento não tem segundo discurso, não existe segunda fala. E o PSDB tem preferência, olha o termo que estou usando, a indicação do vice. Então, eu entendendo a questão da preferência, já ouvi o Alencar, já ouvi o Saulo, estou aqui imaginando assim. Já começam a surgir em Caçador alguns candidatos a pré-candidatos, alguns pré-candidatos a vice do Alencar. Então, ficamos tratados assim. O PSDB também tem nome e possivelmente tenha a preferência para essa indicação. Essa é a leitura que se faz. Exatamente, Tony. Então, a gente sempre deixa claro isso. No PSDB tem 2 posições, bem claras dentro do PSDB, dentro do grupo do PSDB. Trabalhamos para isso. Nosso candidato é Alencar Mendes. Tá? Nosso candidato é Alencar Mendes. E o PSDB tem preferência na indicação do vice-prefeito. Tá? Haja visto que nós tivemos vindo juntos já com o PFL, com o Democrata, desde 2004. Né? Então, nós temos uma história construída aqui no município de Caçador. Então, nada mais justo de continuar essa história, independente de posições. Bertotto, se você disser nome, o jogo esquenta. Mas o PSDB tem quantos nomes ali para oferecer na escolha de um vice? Se eu dizer para vocês, vai dar risada. Nós temos 1.200 filiados. São todos candidatos. Tem o que rir. Tem o que escolher, né? Nós temos nomes para escolher. A gente sabe que isso demanda de convenções, isso demanda de conversa, isso demanda de empatias, demanda de uma série de coisas. Agregar. Então, o que a gente quer? O candidato que venha a ser o vice do Alencar, dentro dessa preferência, que venha auxiliar o governo, que venha assomar no governo, que venha participar, que venha trazer o município mais próximo da administração. Não ser um vice propriamente por ser um vice, mas um vice como foi o Alencar vice do Saulo. Tá, ainda em cima dessa situação toda, o PSDB hoje está contente com a participação no governo Alencar Mendes? Não temos o que reclamar. Os acordos são cumpridos, as pessoas que foram indicadas pelo PSDB, com o aval do PSDB, trabalhando na administração, estão trabalhando, estão dando o melhor de si, estão se esforçando para que esse governo seja diferente, seja melhor. Né? Nós é um todo, juntamente com os demais partidos que compõem a coligação, tenho certeza que estamos fazendo um diferencial. É só ver o que está acontecendo no município de Caçador. É um esforço grande de pessoas buscando o bem de Caçador. Isso capitaneando hoje pelo Alencar, ali atrás pelo Saulo. Então, o PSDB está no governo, está fazendo o melhor e quer fazer o melhor. Pensando para frente, lá em março do ano que vem, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal criou lá a tal da janela eleitoral. É o mês
em que as lideranças proporcionais, estamos falando aqui de vereadores e deputados, podem trocar de partido sem que sofram uma ação eleitoral de perda de mandato. Qual é a expectativa do PSDB? Aumentar, manter ou qual o risco de perder alguém? No perder, eu vejo muito pequeno. Praticamente zero no perder. Existe conversa, existe ideia, existe, mas sabe que lá no final as coisas são diferentes. Aumentar, vejo com bons olhos. Há possibilidade sim. Tá? Então, o manter já está de bom tamanho para nós. Haja visto que não... Até porque eu não vejo interesse entre os partidos da base do prefeito Alencar e um querer morder o outro, desfalcar o outro. Por isso que é importante, o Saulo fala muito isso, e o Alencar, parece na última, ele falou também. Nós somos um grupo. E esse grupo, daí os partidos são os veículos, são os instrumentos que nós temos, ali tem as ideias diferenciadas, que essa soma de ideias vem fazer um governo melhor. Então, dentro da coligação, dentro dos partidos que compõem a coligação, eu não vejo esse movimento de um tirar o outro. Se acontecer, vai ser uma coisa conversada, tipo, para que não haja essa ruptura, para que não haja briga, sangramento, nesse sentido, na questão política. Então, pode acontecer mudanças, que o João vai para o B e a Maria vem para o A. Mas isso é uma coisa conversada entre os partidos, para que não haja esse desgaste, para que não haja, eu tenho certeza que está sendo trabalhado isso. Pode acontecer. Política, a gente conversa uma coisa agora e daqui a pouco está acontecendo outra, porque haja muita conversa. Então, a princípio, o PSDB não tem movimento de saídas, tá? A gente tem isso claro. Pode aumentar, como pode acontecer saídas, mas tudo isso vai ser conversado dentro do grupo. A gente está conversando com os presidentes, ali juntamente com o Saulo, juntamente com o prefeito Alencar, para que isso aconteça, que o grupo fique forte. Nós não precisamos ficar dividindo. Se eu for para um partido A, B, por exemplo, mas que essa ida seja construída para uma somatória para que todos ganhem, nesse sentido. Bertoldo, você como presidente de partido, que tem que conversar com a tucanada toda aí, 1.200. E também, obviamente, como secretário de governo, conversa com o prefeito Saulo diuturnamente. Não há risco de enfraquecer a equipe de governo lá no mês de março, porque algumas lideranças teriam que deixar o governo para poderem ser candidatas a vereador ou a vice? Eu não vejo risco, porque as pessoas que vêm a substituir quem for ser candidato nesse sentido, são pessoas que estão dentro dos partidos e estão preparadas para isso. Eu não vejo propriamente um risco de enfraquecimento, muito pelo contrário, de repente até oxigena mais e vem auxiliar que a gente consiga um resultado melhor. Você analisando o PSDB lá do teu início para o PSDB de hoje, agosto de 2023. Aquilo que era um sonho se tornou realidade? Se tornou. Aquelas discos que a gente fazia, aquelas conversas na Transvale, na antiga Transvale, com o Gaston, com o Zenóbio, com toda aquela turma lá que eles preparavam, que era um bife com uma salada e um vinho, a gente começou a tratar de PSDB desde aquela época, vem de lá de trás. Então, o PSDB foi uma eterna construção aqui em Caçador. A gente ganhou, a gente perdeu, mas nunca baixou a cabeça. Então, a gente se sente feliz que nós tivemos várias pessoas, hoje não estão no PSDB, mas contribuíram para o PSDB. Se nós estamos onde estamos, é porque teve pessoas que acreditaram, pessoas saudosas que já se foram, pessoas que estão aí, ou estão em outros partidos, mas tenho certeza que lá no fundo, eles sabem da participação dele, o reconhecimento, aqui eu quero fazer o reconhecimento como presidente do PSDB, a todas as pessoas, estando ou não estando no PSDB, se nós estamos ou não estamos hoje em Caçador, porque isso foi construído em conjunto, foi construído em 4 mãos, não foi construído por uma pessoa, por um grupo. Então foi trabalhado. Espaços não existe para todo mundo, isso não tem para ocupar, mas as pessoas estão ali. A hora que são acionadas, eu tenho certeza que elas vão voltar para ir para o trabalho, vão para a rua, vão nos auxiliar. Então, o PSDB, eu digo, uma família que a gente tentou, a gente tem altos e baixos, mas a história nossa aqui em Caçador é uma história de construção. A gente vem vindo de eleições, de coligações, não, antes mesmo do prefeito assumir, a gente já estava fora da coligação, não por nós,
Mas eu disse o seguinte, o PSDB faz a sua parte. O PSDB sempre faz a sua parte. Cumpre o que tem que ser cumprido. Então, nós temos uma história muito grande aqui em Caçador. Nós temos pessoas, porque o partido é o PSDB é o 45, está ali juridicamente, o CNPJ. Mas dentro do CNPJ nós temos pessoas, a CPF, que o Saulo fala isso. Nós temos as pessoas que auxiliam, as pessoas que vão à luta, as pessoas que querem. A gente não se conversa todo dia, mas a gente tem contatos, a hora que é acionar. Então, aqui meu agradecimento a todos os filiados do PSDB, sem exceção. Todos os filiados que ocupam cargo público, que você não ocupam, são concursados, não são concursados, estão lá nas empresas, lá dentro das empresas, lá dentro do celular, faz a diferença. Faz a diferença. Então, nós temos esse convite, nós temos grupo, muito bom. Bertotto, para encerrar, aproveita aí e faz as suas considerações finais, alguma coisa que esquecemos de falar e que você julga importante. Olha, Tony, é um privilégio, né, participar do podcast e eu, para a entrevista, falar em público, eu sou mais de bastidores, você me conhece, de preparar, de ajudar, de organizar. Nós vamos ter uma reformulação agora, dia 31 de agosto, onde que encerra-se todos os diretórios, e vão para provisórias até março do ano que vem, até 31 de março do ano que vem. Uma tentativa de alinhar o partido no Estado? É o alinhamento e outra coisa, o pensamento da nova Comissão Provisória Estadual, é que é o seguinte, como vai ter movimentos em vários municípios de pessoas que vêm e saem, vão vir PSDB e vão sair do PSDB, não é o caso aqui em Caçador, mas... Fazer uma direção que represente... Isso, mas pós essa janela que você citou ali atrás. Então não tem o porquê ter um presidente que vai chegar em março, saiu do PSDB. Então é melhor, eu entendi o raciocínio, a gente entende, que é importante fazer essa formação, colocar pessoas que realmente fique. Depois de março, com as novas mudanças, com as janelas, com o fim da filiação partidária, se fazer o novo diretório para as eleições. Nas eleições vão chegar com diretório, não com provisória, bem claro isso. Né? Mas eu quero agradecer aqui, Tony, com todo esse privilégio de estar aqui conversando com a nossa comunidade caçadorense. A gente tem, oriundo da agricultura, a gente esteve lá na Secretaria da Agricultura por várias vezes, um trabalho que a gente... Quero agradecer os agricultores, né? São no agronegócio, o pessoal, enfim, todo o setor organizado do nosso município, que produzem. A produção aqui não vem só da grande indústria, mas da pequena, vem do pequeno trabalho laboral de uma família. Então, eu estou me sentindo assim, super bem agradecido e estou à disposição lá na Secretaria de Governo, estou à disposição, enquanto presidente do PSDB, para que as coisas aconteçam melhor para Caçador. Ok, Bertotto. Obrigado para você que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado a você, amiga, você, amigo. E na próxima quarta nós voltamos com mais uma entrevista no All News, o podcast do Tony. Abraço, gente, e até a próxima semana.